Olá pessoal, professor Bruno Soares, professor de Geografia, e hoje a gente vai estar dando aqui continuidade nesse vídeo aqui para aquele tema das regionalizações, formas de regionalizar o espaço geográfico. Neste vídeo aqui a gente vai estar falando de regionalizações por critérios socioeconômicos. Só para relembrar, a gente já falou que região e regionalização a gente vai sempre nos dar a ideia do espaço geográfico dividido, onde determinadas áreas vão fazer parte de um mesmo conjunto por terem alguma característica semelhante, tá? Então, entendendo dessa forma, eu vou aqui tratar algumas formas de regionalização a partir de critérios socioeconômicos, ou seja, eu vou estar levando em consideração para dividir o espaço geográfico em regiões a partir de critérios econômicos e sociais. Então, esse é o critério que eu vou estar pensando aqui para estar tratando de formas de regionalizar o espaço geográfico. Então, eu vou começar aqui a primeira com regionalizações no Brasil. Então, temos aqui um mapinha, ver se vocês conseguem ver aí direito. Então, aqui em preto, eu tenho o Brasil, e eu vou pedir que acompanhem comigo somente a linha verde, tá? Esqueçam a linha azul. Essa linha verde está delimitando o Brasil em 5 grandes regiões, que a gente vai chamar de macro-regiões, que é a regionalização feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão do Estado brasileiro, tá? Então é a nossa forma de dividir o Brasil, digamos, de modo oficial. Então acompanha comigo. Essa linha verde vem, isso aqui vai ser uma região norte do Brasil. Vocês já viram isso. Aqui acompanhando comigo de novo, eu venho só para verde. Tenho a região nordeste. Acompanhando aqui também, essa aqui, esqueçam azul, região centro-oeste. Região sudeste aqui. E região sul aqui. Essa é uma forma de dividir o espaço geográfico brasileiro em regiões. Leva-se em consideração um conjunto de características naturais, históricas e econômicas, e daí o IBGE organizou os estados brasileiros dessa forma. Há outras formas de dividir o espaço geográfico brasileiro, já que qualquer espaço pode ser dividido de diferentes formas a partir do momento que eu adoto critérios diferentes. Então há uma outra forma de regionalização que não é oficial, que divide o Brasil nos chamados complexos econômicos, que são as regiões geoeconômicas. Então, o principal critério aqui é economia, nesse caso, tá? Mais do que questão natural. Então, aí vocês vão olhar somente para a linha azul. Perceba que vai ter, aqui no caso, a gente vai ter 3 grandes regiões. Observem aí, eu tenho uma aqui e outra aqui. Nesse caso aqui, eu estou falando de região centro-sul, região nordeste e a região Amazônia. É assim que vai ser chamado. Bom, perceberam que eu dividi o Brasil de diferentes formas. Também posso fazer isso com o mundo, usando critérios diferentes. Por exemplo, em determinado momento, lá na Guerra Fria, o mundo ficou conhecido ou passou a ser meio que dividido em 3 grandes mundos, digamos assim. O primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. O que se levava em consideração aqui para um país estar no primeiro, estar no segundo ou no terceiro mundo? O primeiro mundo era o mundo capitalista, dos países desenvolvidos, capitalista, ou seja, os países mais ricos que adotavam o sistema capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, principalmente aqui, tínhamos os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, o Japão. Quando eu falo Europa, alguns países da Europa, tá, gente? Tínhamos também o segundo mundo. O segundo mundo eram os países que se aliaram à União Soviética, socialista naquele momento. Então, era o mundo socialista. E havia o terceiro mundo, que era composto pelos países que inicialmente não tomaram partido. Eu não quero ficar nem desse lado e nem desse. Meio que ficou em cima do muro. Posteriormente, essa nomenclatura terceiro mundo passou a dar a ideia dos países que se alinharam ao modelo capitalista, porém eram países muito pobres, tá? Bem diferente daquele primeiro mundo. Nesse caso, o Brasil se encaixava como um país de terceiro mundo. Então, quando eu vi a expressão país de terceiro mundo, está se referindo
a países com muita dificuldade, países pobres, e que o Brasil, durante muito tempo, foi assim chamado. Isso aqui vai perder sentido quando acaba a Guerra Fria, ali a partir de 1989 até 1991. Nesse período, né, ou após esse período, não faz mais sentido falar em primeiro, segundo, terceiro mundo, porque a Guerra Fria não existe mais. E se não existe mais, o socialismo meio que se diluiu, então o segundo mundo perdeu o sentido. Nesse momento, então, a gente passou a usar uma outra regionalização que ficou muito conhecida, onde dividia-se o mundo em países do norte e países do sul. Como que seria isso? Observe aqui essa linha verde que eu tracejei, ela está dividindo, ela é a linha do Equador, tá? É uma linha imaginária que corta o planeta em dois hemisférios, aqui para o norte e aqui para o sul. Perceba onde ela passa. Então, do ponto de vista da linha do Equador, todo mundo que está ao norte dela é um país do norte, todo mundo que está ao sul dela é um país do sul, do ponto de vista da linha do Equador. Nesse critério aqui de regionalização, levando em consideração aspectos socioeconômicos, o que a gente vai estar chamando de países do norte e países do sul vai ser a partir dessa linha que eu tracejei em vermelho aqui, tá? Então ela não é, eu não vou nem olhar para a linha do Equador quando eu estou falando nessa regionalização. Então percebo que, por exemplo, os Estados Unidos estão acima dela, ao norte dessa linha vermelha que eu passei aqui. Então é um país do norte. Percebo que aqui a Inglaterra também está ao norte dessa linha vermelha. Portanto, a Inglaterra seria um país do norte. Percebo que ela vai fazendo voltinhas, ó. Ela desce, ela sobe. Então, aqui, por exemplo, o Japão, ele vai ficar como um país do norte, ó, que está desse lado aqui dessa linha que eu passei. E olha aqui, olha o miguezinho que vai dando aqui para colocar a Austrália, que é um país muito, muito, muito desenvolvido. Perceba, olha só a posição da Austrália, está bem abaixo da linha do Equador, mas a linha vermelhinha vem e puxa a Austrália para ficar sendo considerado um país do norte. Aí a pergunta é, por que a Austrália está tão abaixo da linha do Equador nesse caso aqui? Ela é considerada um país do norte, porque do ponto de vista socioeconômico, a Austrália é um país super desenvolvido. É o mesmo fator que vai fazer com que o México, que é um país que está ali acima, ou ao norte da linha do Equador, melhor dizendo, seja considerado, nesse caso, um país do sul, porque o México era um país, nesse momento, considerado subdesenvolvido, ou seja, não era desenvolvido, rico, era subdesenvolvido. Perceba que o Brasil, nesse caso, entra também nessa nomenclatura de país subdesenvolvido, ou país do sul. Então, resumindo, país do norte, país rico, país do sul, país pobre. E aí que tem que ficar claro que, quando eu falo em país do norte e país do sul, eu não olho para a linha do Equador, mas sim para essa linha tracejada aqui. Isso aqui também vai perder um pouco de sentido, porque o mundo vai se tornando mais complexo à medida que o tempo vai passando, e países que até então, do sul, muito pobres, eles vão tendo um melhoramento no seu nível socioeconômico, e fica complicado você pegar um país como o Haiti e colocar no mesmo bolo que o Brasil, por exemplo. Tá? Ambos os países possuem problemas, mas o que o Haiti possui de problema está muito mais acentuado do que o Brasil. Então a gente vai passar a dividir, hoje em dia mais dessa forma que a gente faz, o mundo a partir de níveis de desenvolvimento. Então eu vou aumentar a minha escala de desenvolvimento. Exemplo, eu vou falar em países menos desenvolvidos, em países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Percebam que eu estou aumentando a minha possibilidade. Então, nesse caso, o Haiti, que eu citei como um país com profundas dificuldades, ele vai entrar como um país menos desenvolvido. Então, o que eu espero quando alguém fala de um país considerado menos desenvolvido, um país com muitos problemas na educação, na saúde, renda baixa, pessoas passando fome, não tendo condições diárias de se alimentar adequadamente, muita mortalidade infantil e por aí vai. Eu vou ter um outro degrau que vai ser o país em desenvolvimento. O que seria isso? É o país que não é como esse menos desenvolvido que eu acabei de citar, com todos esses problemas,
Porém, ele também não é um país desenvolvido, como é o caso da Austrália, que tem os serviços públicos muito bem entregues, de qualidade, a população vive uma vida consideravelmente mais confortável. Então percebam que eu tenho o grupo dos países considerado desenvolvido, essa parte aqui da Europa, aqui mais ao norte, onde a gente vai ter Finlândia, Suécia, Noruega, são exemplos desses países que têm um nível socioeconômico muito bom. Então, o que acontece? O Brasil encaixaria-se como aqui? Ele não está como o Haiti, mas também não está no nível deles. Vai estar nesse processo de em desenvolvimento, ou seja, não está tão ruim aqui, mas também não está nesse nível tão lá em cima, assim como um desenvolvido. Daí chama-se geralmente um país emergente. Está ali no meio do caminho, tá bom? Eu ainda posso estar falando a partir de DH, que mede a qualidade de vida, mas enfim, o que eu queria aqui com essa aula é mostrar que a partir de critérios socioeconômicos, a gente pode dividir o espaço geográfico, principalmente o mundo, de diferentes maneiras. Daí eu apresentei algumas formas da gente estar dividindo o mundo seguindo critérios socioeconômicos. Espero que tenham compreendido e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.